A gente não recomenda mais hoje o autoexame, mas sim o autocuidado, o autoconhecimento. Então, o paciente tem que se olhar no espelho, ela tem que saber como é que são suas mamas, olhar, porque tem alterações, ela viu que o bico dela mudou, entrou, está diferente, ou está maior que a outra. Às vezes, no toque, no próprio banho, ela pode sentir algo de diferente. Ela não tem que ficar à procura do nó, ela não tem que fazer o diagnóstico de nada. Olá, bem-vindos ao podcast Vida Nossa Nossa Vida, onde exploramos as histórias e experiências que moldam o nosso cotidiano. Eu sou a Thaisa Costa, mãe do Pedro e dos pets Albert e Sebastião. Eu sou médica gastroenterologista e ao lado da minha amiga Ilma a gente vai falar sobre as experiências de vida, né? Esse turbilhão de coisas que a gente como mulher, mãe profissional, a gente vive. Eu sou Ilma Ogino, eu sou especialista em ultrassonografia e hoje a gente está aqui apresentando o nosso segundo episódio do podcast Vida Nossa Nossa Vida. A gente tem uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante na saúde da mulher, mastologia, ou a nossa especialista aqui é a mastologista que a Thaisa vai apresentar. Deixa eu pegar minha colinha aqui porque a mulher é poderosa, viu? A nossa mastologista convidada de hoje é a doutora Thais Lacerda. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Ela fez residência de cirurgia geral e mastologia no mesmo local, né? Hoje ela é coordenadora de mastologia no Hospital Regional lá do Litoral Norte, que é de Caraguatatuba. E ela integra também a equipe de cirurgia oncológica lá do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. E além de tudo isso, né, ela é uma mãe. A mãe de uma menininha linda de 7 anos que a gente teve o prazer de conhecer. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Bem-vinda, Thaís. Obrigada por ter aceito, né, o convite. Sim. Esse desafio aqui novo também pra gente de estar gravando o podcast. Eu vou começar te perguntando sobre a tua experiência com a mastologia, a decisão de seguir por essa especialidade. Sim. Compartilha com a gente. Obrigada pelo convite. A mastologia foi realmente... ela chegou na minha vida sem não tinha nenhuma pretensão, nem pensava muito nessa especialidade. Eu fiz, né, primeiro cirurgia geral e atuei como cirurgiã. Comecei primeiro fazendo parte da equipe da cirurgia oncológica lá no Hospital São Francisco, em Jacareí, e imersa nesse mundo da oncologia, que eu fui conhecendo a mastologia. E aí, por se tratar de mulheres, uma doença tão prevalente, tantas histórias, aí fui tendo interesse e eu acabei, né, seguindo por essa área também. Ai, que legal. Agora sim, eu falei um pouco do seu currículo, que tenho certeza que foi de uma forma bem resumida. Conta pra gente, esse é um podcast que a gente fala das nossas experiências também. Como é equilibrar coordenadora de um serviço, fazer parte da equipe de cirurgia oncológica? A gente sabe que são cirurgias mais desafiadoras, às vezes até longas, né, do ponto de vista assim, de tempo mesmo. E equilibrar essa vida de ser mãe e mulher, porque a gente não deixa esses papéis, né, para trás também. A gente tenta equilibrar tudo. Como que é isso? Dá certo? Não dá? Olha, de experiência própria, de vez em quando os pratos caem. Não dá. Bem assim, exige bastante. Quando acho que a gente estava só, né, vida de plantão, eu achava que era puxada essa vida de cirurgia geral de plantão, mas descobri que agora exige mais da gente, justamente por causa de responsabilidade, tá sempre né, WhatsApp, paciente, então acaba exigindo um tempo mais integral, não às vezes físico, não precisa estar no hospital o tempo todo de plantão, 24 horas, mas fora exige bastante da gente, né? Então a gente tenta equilibrar, ter umas folguinhas, tentar dar atenção, e o marido que ajuda bastante, né? E dá bastante suporte. Mas é legal essa dinâmica familiar hoje, né? Assim, a mulher, ela tem que trabalhar, mas em casa a gente tem que ter esse suporte de quem está com a gente, né? Antes a responsabilidade ficava toda da mulher de criar os filhos. Hoje, que bom que a gente tem, né, companheiros e companheiras com quem contar nesse sentido, né? Sim. Que legal. Olha, agora eu quero entrar um pouco mais na técnica e puxar um pouquinho ali para o lado do consultório que eu vejo na nossa rotina, tá? A gente tem umas pacientes que vão marcar o ultrassom e elas vêm com muitas dúvidas. Sim. Além das dúvidas na hora de fazer o exame, né? A gente realiza o exame na paciente, a gente entrega o laudo. E aí, uma das perguntas que eu me deparo, Thaís, que eu quero que tu comente também, é o que é o BIRADS? Elas falam, nossa, o que é esse negócio aqui, 4A? Que pontuação é essa? Como que chegou nisso? Então, é uma confusão na cabeça da paciente. Mas
A classificação de BIRADS, então, termos mais técnicos, é uma classificação, é um padrão usado mundialmente para os exames de mama. Tanto mamografia, ultrassom, ressonância, todos têm um BIRADS. E não é uma classificação, muitas pacientes dizem, o meu era 1, foi para 2, para 3, não ele não tem esse padrão evolutivo, as notas não mudam, ela é sim daquele exame. Então, você faz o exame, tem uma alteração, uma lesão, e aí, de acordo com essa alteração, você classifica nesse BIRADS. E aí ele ajuda a gente a saber se é uma alteração comum da mama, se é algo que a gente tem que parar. Não, é um alerta, realmente é uma lesão muito suspeita, que tem que investigar, correr para fazer uma biópsia. Por isso a gente tem essa classificação. Sim, eu tento acalmar elas em relação a isso. A gente vê que cara aquele nódulo tem, eu costumo dizer no consultório a gente sabe a cara dele, o endereço, sobrenome, a gente tem todos os dados. Mas isso é uma classificação diante das características que a gente observa ali, né? Aquilo ainda não é um diagnóstico, não é isso? Sim. E aí eu falo assim, a sua médica, mastologista ou médico solicitador vai avaliar se há exames necessários ainda e qual exame seguir a partir de agora para realmente fechar um diagnóstico ou não. Eu vou me analisando, eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva. Sim, Então eu tenho que ter até um cuidado de não deixar o paciente muito tranquilo, não é? Porque precisa falar tá nada. tranquilo, então eu não vou nem ver. Não é isso. Mas assim, não sofre por antecipação Sim. antes de falar com o médico que vai analisar o exame e seguir realmente a investigação e decidir, bater o martelo, olha, nódulo maligno, nódulo benigno, né? Eu reforço realmente isso, é uma classificação, ele dá um norte para a gente, mas o diagnóstico é só quando precisa uma biópsia, Isso. que assim a gente vai ter o diagnóstico, né, de certeza. Também eu sou positiva também, quando elas vêm com BIRADS 4, desesperado, a gente sabe que tem de 5 a 95% de chance de ser maligno. Então, envolve tudo. O que não pode deixar de lado, achar que não é nada, não ter levar, medo de ter procurar, medo, né? Tem Eu que já vi ir até atrás, tem paciente- que investigar. Eu fiz meu ultrassom. Dei um BIRADS lá. Falei, se mostrou pra alguém? Não, eu fiz. Eu fiz o Fez, que exame. bom. Falei, não, mas não Gaveta. adianta fazer só o exame. Cumprir a obrigação Não. de fazer. Tem que fazer e mostrar pra Mostrar. alguém. E esse alguém, cada vez mais, a gente tem recomendado, pelo menos eu faço isso na minha Sim. prática clínica, vai no especialista, Sim, vai no sim. mastologista, porque faz diferença. Sim, Hoje, sim. gente, é muita informação em cada especialidade. Claro que a gente sempre tenta ter uma ideia da especialidade, né, do colega, mas tudo muda muito rápido. Então, eu me sinto muito mais confortável do que receber, por exemplo, eu sou gastroenterologista. Às vezes eu abro um ultrassom de mama da minha paciente e tem a classificação de BIRADS, mas eu sempre recomendo, vai no mastologista, acompanha, porque não tem especialista melhor. Que está se atualizando, Exato. que está realmente... Porque não é só o exame, a gente Não. tem que ver histórico familiar, Sim. exame físico, porque Sim. às vezes você pega lá um BIRADS 3, uma lesão que não é nada, só acompanha 6 meses, mas você examina, vê que não é tudo aquilo, ou você olha a imagem, não estou satisfeita com esse laudo, e pode solicitar uma biópsia. Mais Também a coisa. gente não tem que ficar presa naquela classificação. Sim. Ela é o norte, mas o médico tem autonomia, não, acho que esse daqui precisa investigar, né? É um exame complementar, né? Ela Isso. complementa o seu raciocínio Sim, clínico, né? Eu sempre faço questão de dizer para os pacientes, quando eu peço um exame, eu estou suspeitando. Talvez o exame me confirme, talvez ele me deixe um pouquinho mais de dúvida e me peça para ir para o próximo passo, mas ele vai complementar um raciocínio que, através da conversa, do exame físico, a gente Tem. né, vai chegando, tendo em mente. Aproveitando esse gancho Sim. aí dos exames, muitas pacientes também não conseguem entender a diferença em quando pedir um ultrassom, quando pedir uma mamografia, se são iguais, né, até em fases da vida da gente, se você puder falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que eu estava comentando com a Ilma aqui, que tudo bem que eu não faço exame, mas muitas pacientes me perguntam, então não é melhor pedir uma ressonância de mamas de vez? Não é um exame melhor para ver as mamas? Então explica pra gente a diferença e se é tudo igual e se de fato a ressonância de mamas é superior a todos esses outros métodos. Realmente a ressonância é o nosso padrão ouro, né? É o melhor exame, mas ele é um exame
custoso, é um exame invasivo, precisa de contraste, é feito numa máquina, você tem que ficar deitado de bruços, muita gente tem fobia da ressonância, da máquina. Então, a gente usa muito para quando a gente tem dúvidas, um rastreamento de pacientes de alto risco, mas não é um exame de rotina, nem um exame de rastreio para a população em geral. Então, o exame de rastreio para uma população é a mamografia, que é o exame que a gente tem maior acesso, é rápido, fácil de fazer. Então, toda paciente tem a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e de Ginecologia, que recomenda a partir dos 40 anos toda mulher fazer mamografia uma vez ao ano, né? Todos os anos, anualmente. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos. E aí a gente tem como complementar o ultrassom. Ele ajuda bastante a gente. A gente não pode substituir nem dizer que um é melhor que o outro. É tudo realmente uma união. Sempre vem essa dúvida também. Doutora, quero marcar meu ultrassom porque já a agenda está mais fácil. Vou pular a mamografia. Não existe isso. Vou pular a mamografia, né? Ótimo. Vou direto para o ultrassom. Tem paciente até que fala assim, Thaís, queria que tu comentasse isso. Mas na mamografia não viu o meu nódulo. Mas ela vê uma alteração chamada microcalcificação, que ela, né, é muito importante. As microcalcificações, ela tem um tipo de tumor, né, um câncer in situ, que a gente diz, um câncer bem inicial, que começa com as microcalcificações. E tem tumores que realmente não formam nódulos e só mostram na mamografia. Ela é muito importante, não é realmente tem isso. A mamografia não viu nada, vou ver o ultrassom, mas a microcalcificação só a mamografia que vai ver. Ótimo. E aproveitando nesse ensejo de exames de rastreio, cada vez mais a gente tem visto mulheres engravidar mais velhas, né? Sim. Por experiência própria, eu engravidei aos 40, tive o meu filho aos 41, e como você falou, o nosso exame de rastreio para câncer de mama começa aos 40 anos. Claro que tem, depois você fala um pouquinho pra gente quem que sai a partir dos 40 anos, que às vezes a gente tem que começar o rastreio antes, mas de uma forma em geral para a população, igual você falou, né? Ministério da Saúde 50, a Sociedade Brasileira de Mastologia 40 anos. E para as mulheres que estão amamentando, como que a gente faz? A gente adia, deixa para o ano que vem a nossa mamografia? Tá. Não, nem amamentando, nem gestante. Mesmo, claro que ela vai estar passando com o seu obstetra, ele vai estar sempre examinando, mas se precisar fazer uma mamografia, mesmo gestante, pode ser feito, tem proteção, a radiação não afeta o bebê. E aí, depois, na sua rotina, amamentando, também não é contraindicado fazer os exames. Às vezes, um pouco mais dificultoso por conta do aleitamento. A mama tem todas as suas cheia, alterações, né? Mas a gente não pode esquecer das mamas. Existe, infelizmente, o câncer de mama gestacional. E a pior consequência do câncer de mama gestacional é o atraso do diagnóstico. Né? Infelizmente, por conta dessas alterações, você não percebe que tem um nódulo, ele vai indo, e infelizmente descobre tardiamente. O câncer de mama gestacional não é pior do que um câncer de mama fora da gestação, mas ele tem um diagnóstico tardio, então ele tem, às vezes, um prognóstico pior. Isso por conta disso. Faz muita diferença, né? Então, na mastologia, tempo quanto menos tempo, mais a gente ganha em relação ao diagnóstico, né? Na saúde no geral. Eu queria que tu comentasse também, Thaís, uma dúvida, que elas sempre vêm, às vezes elas vêm já de exames antigos. Fala assim, nossa, mas a minha mama é densa. E por que minha mama é densa? Mas se minha mama é densa, será que eu faço a mamografia ou realmente é o ultrassom? O porquê de algumas mamas sempre vê essa observação de densidade e outras não? A mama densa, ela é uma característica comum da mama jovem, né? Uma paciente mais jovem, por isso que a gente recomenda a mamografia a partir dos 40 anos, porque ela é, né, mais densa na faixa etária mais jovem. Depois, quando a paciente vai entrando lá na fase do climatério, menopausa, a sua glândula vai sendo substituída por gordura,
ela vai ficando menos densa, a imagem fica mais fácil da gente Mais analisar fácil. na mamografia. Mas algumas mulheres permanecem com essa mama densa mesmo, né, apesar da idade. Tem muita relação com amamentar, né? Hoje em dia a gente vê mais pacientes, mais mulheres com mama densa porque não tem amamentado muito. Antigamente, a mulher tinha 5 filhos, 4, 5 filhos, amamentava, A né? maior parte da vida amamentando, né? Amamentando. Hoje em dia tem 1, 2, e aí a mama acaba ficando mais densa mesmo. E aí precisa, às vezes, ser complementado com ultrassom para analisar melhor essa glândula. Thaís, e para pacientes mais novas, com histórico, por exemplo, de câncer de mama, ou uma paciente que já tem um sintoma, eu tenho um nódulo dolorido aqui que eu senti com a mão, qual que é a orientação? Pacientes de 20 anos. A orientação é sempre, teve alguma alteração, teve algum sintoma na mama, é procurar um especialista, né, para poder investigar. Pacientes de alto risco, ela tem que começar o rastreio 10 anos antes do diagnóstico do familiar mais novo. Então, por exemplo, minha mãe descobriu que o câncer com 45 anos. Tá. Então, ela tem que começar o rastreio com 35 anos. Ah, minha tia teve câncer de mama com 40, então eu tenho que começar o rastreio com 30. Não necessariamente, às vezes, com a mamografia, começa com ultrassom, pode intercalar com ressonância, aí o médico vai orientando quais são esses exames Qual é o necessário realmente de acompanhamento. mais indicado. Legal, Isso. ótimo. Então, legal. E a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre o autoexame, né? Durante muitos anos da nossa vida, a gente via as propagandas do incentivo de a mulher precisa fazer o autoexame quando está tomando banho, Sim. né? Fora do Seguir a período ordem do menstrual. reloginho. Exato. Comenta um pouquinho sobre... Mudou alguma coisa em relação à recomendação do autoexame, tá? Então, justamente, a gente não recomenda mais hoje o autoexame, mas sim o autocuidado, o autoconhecimento. Então, o paciente tem que se olhar no espelho, ela tem que saber como é que são suas mamas, olhar, porque tem alterações, ela viu que o bico dela mudou, entrou, está diferente, ou está maior que a outra. Às vezes, no toque, no próprio banho, ela pode sentir algo de diferente. Ela não tem que ficar à procura do nó, ela não tem que fazer o diagnóstico de nada. Muitas pacientes ficam preocupadas, eu não faço porque eu não consigo achar nada, mas o diagnóstico não é ela que tem que fazer. Ela não tem que achar o nó do tumor, o câncer. Ela tem que se conhecer, se ela viu alguma coisa diferente, ela procura o médico, o ginecologista ou o mastologista, quem for mais fácil dela ter acesso. Justamente, independente do seu rastreio, do histórico familiar, de toda essa parte que a gente estava conversando. A gente tem que sempre levar em conta o sintoma, a queixa da paciente, ela viu que está diferente a mama, a gente tem que tem que se conhecer, tem que se conhecer, né? a gente tem que olhar para essa paciente, saber o que ela está sentindo, olhar, examinar. Eu sempre falo para elas também, você tem que saber, você se conhece, você sabe o que é normal, e quando aparece qualquer tipo de alteração, você consegue entender, identificar e procurar o atendimento médico para avaliação. Isso. É isso, Na maioria né? das vezes, não necessariamente vai ser um câncer, Não, né? não é. Mas não significa dizer que a gente não deve procurar ajuda e levantar a mão e falar, nossa, eu realmente preciso de uma avaliação. E aí o especialista que vai decidir, precisa de um exame complementar ou não. Justamente. E como você falou, né? Vai colher história, vai colocar a mão no paciente para de fato examinar e entender o que está acontecendo ali e decidir. Isso. Tá, muito obrigada. Foi muito bom, assim, a gente escuta de forma recorrente essas dúvidas e a gente, às vezes, como não especialista, a gente dá algumas recomendações, mas eu acho que o melhor é quando vem da boca de quem realmente mais entende sobre as nossas mamas. Pra gente, né, encerrar esse momento de hoje, queria, se você pudesse, dar dicas para as nossas mulheres, enfim, para quem está nos assistindo, até para os homens também, lembrando que você pode ter câncer de mama, é bem menos prevalente, né, mas pode ter no homem também, mas se você conseguir dar dicas em relação à saúde das mamas, como que eu, Thaísa, consigo me cuidar melhor em relação à saúde das minhas mamas e para os homens também, o que eles devem observar, já que, apesar de infrequente, não é inexistente, né, Não, o câncer de mama. Câncer de mama em homens é 1%, mas existe câncer de mama em homem. Da mesma forma, é se conhecer. Então, às vezes, eu tenho pacientes, homens que vão no consultório
e tem queixa de nódulo, dor, sintoma nas mamas. Claro que a maioria vão por conta de ginecomastia, que é uma queixa muito frequente dos homens, mas existe o câncer de mama em homens também. E a dica, acho que é justamente essa, o conhecimento, a mulher não ter medo. Muitas vezes, não vou procurar um médico, eu não quero saber, porque eu não quero nem... Porque não quer o diagnóstico, não né? Quer o diagnóstico, quer nem saber se eu tenho ou não. Então, não pode ter medo, porque isso é fundamental para a cura. Sim. Quanto antes a gente descobrir, tratar, a gente consegue, né, curar, trazer, né, uma melhor qualidade de para a pessoa, para a paciente. Exatamente. Então, acho que é mais isso. Muito obrigada de novo. Tu quer comentar, falar pra gente, para as pacientes, quem está ouvindo, as tuas redes sociais? Sim. Tem o Instagram, é @doutorathais.andrade. Eu tento, né, colocar algumas coisas, algumas dicas, dizer orientações, pegar essas dúvidas, tento colocar lá, mas é sempre bom. Maravilha. Compartilhar, ouvir um pouco das pacientes. Eu quero falar também para quem está ouvindo a gente, que a doutora Thais, ela é uma parceira lá do consultório, lá da clínica. A gente tem muita troca de pacientes, então é uma profissional que a gente admira e que a gente confia muito. Então, se você tem alguma experiência parecida com o que a gente conversou aqui, com o que a gente compartilhou, comenta também com a gente, fala com a gente nas redes sociais, durante as consultas nos consultórios também, tanto da Thais quanto com a gente. A gente quer também ouvir as experiências de vocês e tragam suas dúvidas, claro, que é para enriquecer cada vez mais e a gente responder também quando tiver oportunidade. Exato. E quero lembrar que assim como sigam a Thais para as dicas, façam as perguntas para ela, né? Eu tenho certeza que na rede social dela vocês encontram onde ela atende também. Sim. Siga as nossas redes sociais. Hoje, em especial, eu quero agradecer a Clínica Ogino, que tornou esse podcast uma realidade. Ele era um sonho, era um projeto, e hoje a gente consegue gravar graças à Clínica Ogino, né? Uma clínica focada em saúde da mulher. Tem bastante gente com experiência, né? Especialmente fazendo os exames complementares, né? A gente falou bastante de ultrassom aqui. Lá se faz não só ultrassom de mamas, mas ultrassom, né, enfim, de todos os indicados, geral. Quero agradecer a Clínica Ogino. Quero pedir para vocês também seguir a gente nas redes sociais. A gente está no YouTube, no videocast, porque é chique falar videocast agora, né? E a gente está nas principais plataformas de podcast também. Então, vocês, né, que às vezes não conseguem ver, mas conseguem ouvir, acompanha a gente. Esse é o Vida Nossa Vida, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.